Estamos de volta e acesse o nosso site, istoemanaus.com.br. Tá. Dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro e você pode encomendar para saborear em sua casa. Mas a adega do Bernardino não é só bacalhau. Você tem um cardápio variado. Adega do Bernardino, Rua Pará 501 Vieira Alves, telefone 3584-4396, 9982-6814. Este é o novo endereço da melhor gastronomia portuguesa. E neste bloco, vamos continuar conversando com o juiz da Vara de Família, Dr. Gildo Carvalho. Só conferir. Hoje, direto e com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gildo Carvalho, juiz da Vara de Família. Gente, doutor, a gente partiu um pouco para o lado do crime, agora vamos aterrissar e voltar para a vara de família. Como é que é o critério para definir a guarda de um filho quando o casal se separa? Bom, nós temos que observar um universo de fatores que vão se concentrar no seguinte aspecto. Nós vamos ter que comprovar, e o casal também, o ex-casal precisa provar para a justiça que aquele que reúne as melhores condições de dar amor ao filho, mas também de permitir que o outro também dê amor, dê proteção. Quer dizer que não entra carinho, no lado financeiro. Não entra no lado financeiro, não entra no lado sociocultural, não tem nada a ver. É meramente afetivo. Na verdade, passa pelo sentido de proteção e de afetividade. Então, sempre alguém reúne melhores condições que o outro, mas não é só que ele tenha essas características. Ele precisa também perceber no outro que também tem essas características e que ele permita que o outro faça. Não é só, a mãe tem melhores condições nesse aspecto, mas ela pode também ser muito possessiva, está atravessando um problema de rancor, mágoa e ódio com relação ao pai dessa criança e não permitir que ele conviva com essa criança. Aí ela não reúne as condições. E o filho, ele em algum momento ele pode definir, não, eu quero ficar com meu pai, eu quero ficar com a minha mãe? Na verdade, isso é uma questão muito sensível. Nós jamais podemos perguntar a uma criança com quem ela quer ficar, com o pai ou com a mãe, porque ela vai vivenciar a crise da lealdade que chamamos. Se ela falar na frente da mãe que quer ficar com o pai, ela vai entender que a mãe vai ficar com raiva e vice-versa. Então, esse tipo de abordagem tem que ser feito num ambiente lúdico, observando a relação afetiva dessa criança com esse pai, com essa mãe, e o profissional especializado vai perceber, a criança vai falar através dos gestos, através da relação, onde ela fica mais à vontade. Então, um trabalho meramente psicológico. Sim, psicossocial. E se essa criança chega diante do juiz sem ser questionada e já se manifesta, eu quero ficar com a minha mãe? Precisamos investigar. Por que ela quer ficar com essa mãe? Pode ser positivo, mas também pode não ser positivo. Essa mãe pode estar comprando essa convivência. Certo. A mãe pode estar boicotando essa relação, pode estar de alguma forma maculando aquilo que é real para ter essa criança do seu lado. Bom, a gente percebe muito hoje no nosso dia a dia, no nosso convívio, a gente sempre tem visto vários casos assim, de pessoas que têm vários filhos com pais diferentes e vive eminentemente da pensão. Nesse caso, quando uma das partes estiver desempregada, automaticamente ela perde a guarda do filho? Não há nenhuma relação entre cuidar e pagar. Porque o fato, a característica financeira, ela não é definidora da guarda. Porque uma mãe, vamos considerar que uma mãe passou a vida inteira cuidando dos filhos.
De uma hora para outra, o casamento se desfez. E ela não fez outra coisa porque se dedicou a cuidar dos filhos. E aí ela vai perder a guarda porque não trabalha? Não. Cabe ao pai criar um ambiente positivo para que ela continue cuidando dos filhos. Porque a manutenção é dos dois. Então, um vai criar essa situação positiva para o outro. Doutor, e o pai é obrigado a dar pensão para o filho e para a mãe também? Ele é obrigado a dar para o filho até os 18 anos, por dever de sustento. A partir dos 18, em razão do princípio da solidariedade familiar, estando o filho em curso superior, profissionalizante, até os 24 anos. Para a mãe, vai depender da necessidade dela. Se ela dependia economicamente desse marido, ele vai ter que pagar uma pensão para ela. Obviamente que nós vamos ter que avaliar cada caso e proporcionar a essa mãe a capacidade de voltar ao mercado de trabalho e poder caminhar com as próprias pernas, para evitar o parasitismo, para evitar que essa mãe viva de uma pensão que não pode ser vitalícia. O Estado não pode compactuar com esse comportamento. É como a gente vê alguns casos de pessoas, de mães, que dizem assim, não, eu trabalho aqui dentro de casa diariamente, eu faço tudo aqui, mas em compensação, essa pessoa também come, bebe, vive e tem as suas despesas para o gestor dessa coisa. Essa pessoa, ela está amparada legalmente para ter uma pensão? Só porque o fato dela ter feito lavar, cozinhar, enfim, limpar a casa? Não é por isso, é porque ela não tem a capacidade de manter-se sozinha. Ela, por um certo tempo, ela ficou fora do mercado de trabalho ou nunca foi para o mercado de trabalho. E de uma hora para outra, o provedor dessa casa saiu. Aí ele não pode provocar a condição de miserabilidade dessa mãe. Ele tem que manter minimamente o mesmo estado que tinha quando casado. Minimamente. Olha, isso é muito sério, hein? Você que está pensando em se separar, já começa então a se preparar. Se a sua ex ou se o seu ex não tem condições de se manter, você vai ser obrigado a manter. E por quanto tempo, doutor, isso? Não tem como determinar um prazo, é caso a caso. Aí, por exemplo, repente, às vezes a mulher ou o marido quer ir fazer um curso superior e o outro cônjuge pode pagar. Então ele paga até que ela colhe grau, né, para que ela possa manter. Até porque aí é uma questão de solidariedade familiar também. Quando tem filhos, principalmente. Porque quando você melhora a qualidade de vida de um dos pais, isso vai refletir no filho. Então você não está só pagando pensão para uma ex-mulher, você está pagando pensão para a mãe do seu filho. O que imaginamos? Quando ela melhorar a condição econômica, vai ajudar o pai, porque eles vão ter que dividir essa responsabilidade. Eu sei que é muito difícil o juiz estar diante de um caso assim, mas conhecendo como eu te conheço, e sei que você é uma pessoa extremamente sincero e muito leal nas suas atitudes, queria que você me falasse assim, qual foi um caso que te sensibilizou bastante, que você teve que tomar uma atitude que não gostaria de ter tomado, mas por força da lei você teve que fazer? Na verdade, nós temos diariamente estas angústias, nós defrontamos com esse nível de conflito onde os pais não conseguem enxergar o óbvio e não conseguem enxergar porque estão em conflito. Então daí a importância do Poder Judiciário, daí a importância de um terceiro neutro e imparcial que consiga demonstrar para eles, tentar desanuviar aquela situação carregada. Quando o senhor fala um terceiro, é o quê? Um outro profissional? Não, o terceiro que é o juiz. Ah, sim. Né, que está de fora dessa situação, aparentemente... Vê o problema de outro. Tem uma outra visão, outra imagem. tem uma amplitude bem maior e está fora do conflito. Está fora, consegue. Só que às vezes você
fala, demonstra com fatos e eles não conseguem enxergar. Mas ficamos por aqui. Agradecemos ao Bernardino, que cede a sua casa para esse espaço, para que nós possamos trazer aqui pessoas ilustres para comer uma boa comida, tomar um bom vinho e bater um bom papo. E nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade, sábado, às 11 horas, na sua TV em Tempo SBT e na sua TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas. Muito obrigado, doutor.